Olá, sexto ano, essa é a nossa videoaula número 2 de filosofia. Não é mais revisão, né? A revisão nós encerramos na última videoaula, então hoje é conteúdo novo. Então vamos lá, fiquem atentos a partir da página 11 do nosso livro de filosofia. Traz lá o conceito de pressupostos. Então, o que são pressupostos? As nossas opiniões, as nossas ideias, elas sempre revelam algo, né? Mas elas também sempre escondem algo. Tem algo que está sempre por trás, por detrás das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões. É aquilo que está subentendido naquilo que eu falo, né? Vocês podem olhar lá na página 11 do livro, vai trazer alguns exemplos, né? O primeiro exemplo que traz lá, quando alguém diz, ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, está pressupondo que vai chover. Então, a pessoa diz que vai demorar para chover, ou seja, ela está pressupondo que vai chover, não é? Quando alguém diz, apesar de ser adulto, fulano gosta de brincar. O que ele está pressupondo? Ele está pressupondo que brincar é coisa de criança. Tá certo? E o terceiro exemplo lá, quando alguém diz dançar é fácil e divertido, está pressupondo que todos têm as mesmas habilidades e os mesmos gostos. Tá certo? Então, o que são pressupostos? Pressupostos são as ideias que existem por detrás das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Tá certo? É aquilo que eu posso pressupor a partir daquilo que eu falo, que não está no que eu disse, mas dá para eu entender que existe aquilo ali. Por um outro exemplo mais simples, quando eu digo acenda a luz, então está pressupondo que a luz está apagada, não é? Então, pressupostos, as ideias que existem por detrás dos pensamentos, das ideias, das opiniões que eu manifesto. Esse é um conceito importante para a filosofia, né? Por isso é bom nós termos claro na nossa cabeça o que são pressupostos. Para nos ajudar a refletir sobre isso, tem um QR Code aí, que é um joguinho, né? Então, façam esse QR Code. Ele é legalzinho de fazer, tem uma tirinha lá para a gente fazer uma análise dessa tirinha, tá certo? Que é sobre esse tema dos pressupostos. Façam lá o QR Code, tá certo? Depois, o outro tema que é trazido para nós na filosofia é o admirar e filosofar sobre a natureza. Nós vimos, né, nas últimas aulas e na última videoaula que admirar, no sentido filosófico do termo, né, admirar significa quando aquilo que nós vemos chama a nossa atenção de alguma forma, né? O admirar filosófico é diferente do admirar como achar algo belo, né? O admirar filosófico não está só na beleza, como eu expliquei, mas é quando algo que eu vejo chama a minha atenção, desperta o meu interesse, desperta a minha curiosidade, aí eu olho com admiração. Esse é o olhar filosófico que nós vimos muito na última videoaula, né? É aquele olhar que nos desperta para um olhar mais atento, é o olhar que admira, tá certo? Alguns fenômenos da natureza ainda causam em nós essa admiração. Quando, por exemplo, eu olho o pôr do sol, né? Então, o pôr do sol é uma coisa linda, maravilhosa, então aquilo chama a minha atenção de alguma forma. Quando eu vejo, por exemplo, um relâmpago cair, né? O relâmpago cair, apesar de ser algo assustador, estrondoso, né? Pelo barulho, pela claridade que causa, é algo que causa admiração no meu olhar. Então, os fenômenos da natureza, eles sempre provocaram a admiração dos filósofos. Sempre despertaram perguntas e provocaram respostas nos filósofos em todos os tempos, né? Inclusive, os primeiros filósofos são chamados filósofos da natureza,
justamente porque eles filosofavam sobre as coisas próprias da natureza. Esses primeiros filósofos, né, que apareceram aí há mais de 2.500 anos lá na Grécia Antiga, que eram chamados filósofos da natureza, também eram chamados de filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, eles são chamados assim porque vieram antes de Sócrates, né? Então vou citar alguns deles aqui para vocês, sobre o que, né, eles falavam, né? Quais eram as suas principais ideias. Por exemplo, Tales de Mileto foi um filósofo que falava que a origem de tudo era a água. Havia também o Heráclito de Éfeso. Heráclito, ele dizia que o princípio de todas as coisas era o fogo. Pitágoras também era um dos filósofos da natureza, talvez um dos mais conhecidos nossos, não tanto pela sua filosofia, mas pela sua matemática, né? E foi ele que criou, foi Pitágoras que criou o termo filosofia, né? Quando chamavam, né, ele de sábio. A palavra sábio em grego, eu já disse para vocês, né, significa sófos. Aí ele respondia, né, para todo mundo que chamava ele de sófos, ele dizia: eu não sou sófos, eu sou apenas um filósofos. Né? Eu não sou sábio, eu sou apenas um amigo da sabedoria. Então foi daí, dessa ideia de Pitágoras, que esses pensadores passaram a ser chamados de filósofos e não mais de sófos, que não mais de sábios, mas de amigos da sabedoria. Também teve Parmênides, Zenão de Eleia, Demócrito. Aliás, Demócrito é o criador da teoria atômica, né? Que todas as coisas são formadas por átomos. Mais para frente nós vamos aprofundar mais sobre alguns desses pré-socráticos, mas você pode olhar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um site que tem lá um pouco mais detalhado sobre cada um desses filósofos e alguns outros que eu não citei aqui também, chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. Um outro conceito importante para a filosofia é o conceito de argumentos. Sobre os argumentos, nós temos lá na página 13 do nosso livro. O que são argumentos? Todos nós temos ideias, né, o tempo todo. Todos nós temos opiniões sobre as coisas o tempo todo. Para as ideias e para as opiniões, nós precisamos ter argumentos. O que são argumentos? Argumentos são pontos de vista. Aliás, são razões que sustentam os nossos pontos de vista. Eu posso ter uma opinião sobre algo, mas eu tenho que ter uma razão, um porquê de eu ter esta opinião. O bom filósofo é aquele que sabe argumentar. De vez em quando eu brinco com vocês lá que na filosofia, numa atividade de filosofia, não existe resposta errada. Toda resposta é certa desde que você tenha um bom argumento, ou seja, desde que você mostre as razões pelas quais você defende esta opinião. A filosofia requer argumentos. Não se faz filosofia sobre argumentos. Tá certo? Então, os 3 grandes temas que nós tivemos para essa nossa videoaula de hoje foram esses, né? Os filósofos da natureza, os pressupostos, né, que nós vimos, e os argumentos. Sobre isso, vocês vão fazer atividade lá no livro de atividade de vocês, viu? Nas páginas 4 e 5, são atividades bem simplesinhas, nós já fizemos atividades semelhantes em sala de aula, né? Parece até brincadeira de criança, viu? Essas atividades, vocês vão fazer lá no livro de vocês, e vocês fazendo essas atividades, vocês vão tirar foto da página e mandar aí para mim, tá certo? Até a nossa próxima videoaula.